Bem-vindos à Imprensa Marrom, meu nome é Cristina Marrom e hoje estou com... Vitor Lopes. Que é o rei do pitching e o rei de um monte de coisa. Vitor, conta para o povo quem você é, mas assim, para eles falarem, meu Deus do céu, eu preciso descobrir esse cara, que incrível. Bem, antes de mais nada, eu sou diretor, roteirista, produtor também, e tenho uma vida paralela como professor. Já dirigi Foda. 5 longas lançados em cinema, com 34 prêmios nacionais e internacionais e mais de 1 milhão de espectadores, fora da internet, porque o meu documentário sobre Serra Pelada tem quase 2 milhões de visualizações na internet. Então, tem esse público, e fiz esses 5 longas, 4 curtas. Já trabalhei, fiz algumas coisas com televisão. Tem um blockbuster que é o Agamenon. Os meus longas são Língua, Vidas em Português, Eliezer Batista, depois Agamenon, As Aventuras de Agamenon, Repórter, e Betinho, a Esperança Equilibrista. Então, essa é a minha vida principal. E, em paralelo, dos meus 5 filmes lançados em cinema, eu posso dizer que 4 nasceram de pitchings. Alguns de pitchings clássicos e um outro tem um pitching de vinho, que um dos projetos é um pitching de vinho, e outro é um pitching de almoço também, que faz parte do jogo, porque tem o elevator pitch, mas eu acho que tem outros tipos de pitching, como a gente sabe. E, enfim, muito em função disso, eu me aproximei do pitching, graças à minha mentora, parceira, amada Carla Esmeralda, que durante o Documenta do GNT, em 2002, eu ganhei o prêmio lá de melhor pitching, acabei fazendo o filme depois, e aí a Carla me chamou para assumir uma cadeira na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiquei lá 5 anos e atualmente trabalho com muita felicidade, muita honra, muita gratidão aos meus colegas em 21 estados do Brasil. Gente, preste atenção nesse cara, porque é muito raro alguém que consegue fazer coisas muito diferentes e brilhar em coisas muito diferentes. Não é qualquer dia que a gente tem aqui, né, uma pessoa que fez um curta, que estava no shortlist do Oscar, que fez uma comédia, que fez a minha mãe quase se mijar de rir. A gente, cara, Agamenon é muito sensacional. E coisas belíssimas, títulos belíssimos. Então você é muito foda, obrigada por estar aqui. Pitch, na verdade, é uma palavra para saque. É o começo de um jogo. E, como eu costumo dizer, tem que ser um jogo que nem o amor, onde não tem vencedor. Os dois lados têm que ganhar. Mais ou menos como o frescobol, falando das praias cariocas. Maravilhoso. Então, essa é a origem do pitching. Ele começou, né, no audiovisual no final da década de 90, e, claro, se alastrou e hoje faz parte do nosso modo de trabalho. Eu acho que tem a ver, e tem uma coisa muito importante no pitching, que eu acho que tangencia todo um trabalho, que é uma coisa que eu discutia muito, que eu trabalhei junto, muito próximo do Cacá Diegues, numa época. E o Cacá sempre dizia, você precisa dominar o discurso do seu filme. E o pitching nada mais é do que o discurso do seu projeto. Então, para mim, isso é a primeira premissa, o pitching não é um ato de venda, é um ato de criação, porque é a primeira vez que o seu projeto chega ao público. Né? Chega uma perspectiva de público. E o que você escuta, não só no primeiro pitching, mas em outros pitching, você vai escutar a vida inteira do projeto. Então, você precisa prestar atenção nisso. O pitching já é um lugar onde o projeto, é o que eu digo, na verdade, é o verdadeiro nascimento de um projeto. Mesmo que você ganhe um edital, o projeto nasce no pitching. E depois, como eu sempre digo, voltando ao discurso do filme, o que você vai falar no pitching de venda para os players, ou brincantes, como eu gosto de chamar, o que você vai falar ali, depois, quando você... o pitching foi bem sucedido, você vai no canal, você vai fazer outro pitching. Quando você conseguir a grana, você tem que fazer um pitching para fechar com o seu fotógrafo,
com o seu Com a elenco, com o equipe seu toda, você tem que produtor. seduzir a equipe E quando toda, você né. lança o filme, na fatídica noite de estreia ou nas entrevistas de divulgação, você usa um discurso muito próximo do pitching. Então, ele Muito está no DNA, próximo. ele está na alma do seu projeto. Primeira questão, Krishna, número de participantes de um pitching. Eu Eu acho deixaria uma, 2 pessoas no máximo. Gente, quando você está num canal e chega uma legião de pessoas para fazer um pitching, para apresentar um projeto, você já fala: "Ai meu Deus, ai meu cu". E no palco a mesma coisa, né, quando é muita gente, vira um negócio que você não sabe para onde você vai olhar, perde a atenção da galera, né. Você concorda exatamente. que é uma ou 2? Exatamente, tem que ser no máximo duas, geralmente um produtor e um roteirista ou diretor. E isso é muito importante porque também, mesmo para você distribuir o pitching entre muitas pessoas, fica parecendo aquele jogral, batatinha contra o braço, Jogral! vamos no chão. E aí um Odeio atropela o jogral. outro. Mesmo quando são duas pessoas, exige um bom ensaio, porque você nunca pode interromper nem entrar em contradição com o seu parceiro, porque senão é tiro no pé na certa. Segunda Quebra. questão, utilização de demos e promos. Claro que você tem dois tipos de formato de pitching, o clássico, que é o que eu prefiro, que é 7 minutos de apresentação, 8 de debate com a banca, mas tem 10-10, que, aliás, é o mesmo tempo da rodada de negócios, do famoso Exatamente. one-to-one meeting, que também é um pitching. Então, Isso. nos meus pitchings, não entra promo com mais de 2 minutos. Já Tá mais não que cheguei a certo. escrever, mas sempre exigi isso de qualquer participante. Mais de 2 minutos, porque ninguém vai num pitching assistir trailer. Depois você manda o link. Pitching Verdade. oral, é uma ação oral e presencial. Quem É, sabe faz ao vivo. Então não tem jeito. exatamente. Agora, neste caso, eu tenho que dizer que não é só o oral que o visual ajuda, não é só o oral não, tá, gente? Porque o promo, muitas vezes, ele vem para explicar coisas, para mostrar referências visuais e vale roubar no jogo, vale fazer monstro de referência usando obras já finalizadas de outras pessoas, não tem problema, as pessoas entendem que é monstro e Eu não gosto de monstro. Diferenças não, aí. Não gosto. Porque aí não é o trabalho que não. você está fazendo. É uma coisa que eu acho que deriva um pouco do mercado publicitário, mas que não funciona. O que eu acho das demos eu acho que sempre falo que tem uma pirâmide nas demos. Em primeiro lugar, animação, você é obrigado a ter uma Ah, prova, você tem que porque fazer. vai contar o seu projeto sem É verdade. conhecer as características deles. Animação tem que ser. Tem que ter. Em documentário, é quase obrigatório, porque, em geral, quando você chega no pitching, o documentário já está avançado, então você mostra serviço, você mostra a sua pesquisa, os seus personagens. E aí é o truque. Em ficção, para mim, você só usa promo se tiver uma solução criativa muito forte. Tem alguns bons exemplos que demorariam muito para dar aqui, mas, em geral, para você fazer um bom pitch, para usar demo em ficção, você tem que saber jogar muito bem, porque senão também pode ser um tiro no pé. Posso Fala. fazer só um adendo aqui? Mas uma das coisas que você falou do sair da frente, né, de você mesma, assim, né, e ter o olho no olho e sentir, fazer com que o santo bata, que é uma coisa muito da sedução, que é presencial, de você querer estar ali 3, 5 anos da sua vida com aquela pessoa, porque um projeto pode durar isso tudo, gente, pode durar até mais, se forem muitas temporadas, quando a gente está falando de série de TV. É mega importante que, se o roteirista, e muitas vezes os roteiristas são muito tímidos, que ele tenha um apoio sim, porque cansei de ver roteirista com ideia foda que não consegue passar aquela ideia foda por pura timidez, que numa reunião one-on-one arrasa e que na hora de estar no palco morre de vergonha e não consegue se expressar. Então, mas tem gente que morre de vergonha e aí a Mas vergonha tem questão assim, eu sempre digo que um dos melhores pitchings que eu vi foi um pitching do Cal Guimarães, um ano antes do Serra Pelada, que o Cal pegou o microfone, sentou no palco e falou: olha só, eu não gosto desse negócio de pitching, a maneira com que eu gosto de falar do meu trabalho é assim, então eu vou sentar na cadeira e vou usar meus 7 minutos. E falou 7 minutos olhando para o chão, e era um projeto maravilhoso. Então, o que eu acho é que você tem que estar apto a traduzir a ideia. E aí, uma outra coisa que é sempre a minha demanda nos meus laboratórios,
no Rio 2C, no Rio Content, Festival de Brasília, onde eu for, que é ensaio, gente. Ensaio é tudo. Ensaiem. Melhora. Assim, a diferença que 2 ensaios fazem em qualquer projeto, claro que eu acho que projeto. no meu caso, tem uma coisa da direção e já da experiência com pitching, eu consigo conduzir bem. Mas é uma diferença brutal. Fora. Aí a gente cai no que eu chamo a dramaturgia do pitching. Nosso famoso agora vovô Jean-Luc Godard, ele falava um negócio maravilhoso, né, que os meus filmes têm começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem, mas no pitching tem uma ordem, tem uma regra que eu, assim, como eu sempre digo, Krishna, em tudo na vida, né, para você quebrar as regras, você precisa conhecer as regras bem. Então, assim, para mim é muito difícil quebrar certas regras em pitching. Adoro quando me surpreendem. Mas tem algumas premissas que são básicas. A primeira é quando você entra no palco, claro que aí tem a questão da demo, que muitas vezes é legal você já apresentar a demo nos primeiros 2 minutos, mas a primeira coisa é você se apresentar. Certo? Eu sou fulano, eu fiz isso, eu né? Isso. E também apresentar a produtora. Aí, sendo a dupla, que não é necessariamente guarda bom, guarda ruim, você tem que fazer essa apresentação, ela tem que ser enxuta, não pode durar mais de 1 minuto e meio. Se Pelo você amor de passar Deus, muito tempo se apresentando, você imediatamente vai cair na grande armadilha, que é passar a imagem de arrogante e ganhar a antipatia da do público. Então, seja direto, edite, como tudo na vida, né? O grande Ali Salomão já dizia, a memória é uma ilha de edição, toda a nossa vida, o nosso trabalho é uma edição, então edite o seu currículo, geralmente virado para aquele público. Como você falou, eu, por exemplo, sou mais conhecido como documentarista, então eu estou trabalhando muito com projetos de ficção agora, porque eu tenho projetos de ficção bem-sucedidos, embora nem todo mundo saiba. Então, assim, para mim apresentar um documentário, por um lado, é muito mais fácil, eu já tenho uma entrada. Quando eu faço uma apresentação de um filme de ficção, já é outro tom. Aí, ni que você se apresentou, antes de chegar no miolo, tem uma coisa que muita gente esquece, mas que é a primeira que eu falo antes do logline. Quer dizer, título, formato, gênero e duração. Duração, boa. E se você não sabe duração, não fala. Pode ser milhões de episódios. Tipo, eu fiz para 8, mas pode virar 26 episódios. Tipo, como? Você vai tirar do seu cu agora? Calma, né? Você tem Fala que a verdade. Tem que falar a verdade, mas você precisa determinar bem o seu território. Entendeu? Sim, o que eu posso dizer, estou aqui para apresentar o projeto Serra Pelada, a lenda da Montanha de Ouro, a história sobre a maior corrida de ouro do século XX, uma incrível história em que 100 mil homens miseráveis acharam a maior montanha de ouro já encontrada no planeta, no meio da floresta amazônica. Legal. Isso é o quê? É um longa? É um curta? É uma série? É uma ficção? Então, você precisa determinar. Serra Pelada, a lenda da Montanha de Ouro, um documentário investigativo de 90 minutos de duração. E aí, entrando na história, eu acho que essa parte mais importante do pitching tem algumas questões que eu acho importantes e que tem a ver com, de novo, você conhecer o discurso do seu projeto e a essência da sua ideia. A primeira delas, de novo, com muito cuidado para o blefe, é você aumentar os pontos fortes e relativizar as suas fragilidades. Mas você só faz isso se você conhece as suas fragilidades. E é importante conhecer, saber o seu ponto fraco. É importantíssimo, porque o canal, ou o distribuidor, ou quem estiver do outro lado, vai te perguntar exatamente aquilo que você não está preparado. Perfeito. E aí é importante você pensar o quê? Que o pitch é um jogo de 2 tempos. Na primeira parte, você apresenta a ideia, na segunda, tem o debate. Então, no debate, meu bem, não tem jeito. O seu ponto fraco vai ter a porta. Tudo isso que você falou é super importante. Agora, o justificar a sua entrada naquele projeto. Por que você, se você tem essa desculpa, use, pelo amor de Deus, né? Porque é raro a gente ter uma desculpa realmente relevante para qualquer projeto que seja.
mas é fundamental o não estar bored, porque muita gente vai apresentar uma ideia e eu não sei por que cargas d'água, não sei se é a timidez do palco, o que que é, que a pessoa está lá, aquele, sabe aquela meia bomba que está lá assim, que você fala: "Ah, É, não, não, esteja apaixonado, esteja presente", né. exatamente, que mostre um vínculo com aquilo, sei É, lá, se você tem um projeto sobre hoje em dia, onde, né, o lugar de fala ou lugar de cala é realmente importante, se você tem um projeto sobre transgêneros, por favor, tenha pessoas trans na sua equipe, tenha um diretor nossa, trans, tenha um roteirista não trans, tenha cabe mais produtores não ter trans, isso. entendeu? Essa época passou. Eu acho que todos nós podemos contar histórias, até porque assim, eu acho que uma das graças do cinema é a experiência da alteridade, ou da empatia. Eu quero ser muitos, eu não sou uma coisa só, Sim, entendeu? Quando eu passei 11 anos fazendo um filme em Serra Pelada, eu criei um vínculo, uma ligação com os garimpeiros de Serra Pelada, que é uma coisa muito profunda na minha vida, na sim, minha total, história. E é um universo totalmente diferente do meu, mas a gente se aproximou e eu pude traduzir, acho eu, isso de alguma maneira. Então, e isso total. é uma coisa que é legal do documentário. Então, é importante a gente saber lidar com esse vínculo com o tema. Sim. Então, assim, aí isso para mim é o miolo. Aí a gente entra no que eu chamo o terceiro ato, né, o ato final, o epílogo do pitch, que Hã. é uma parte, digamos assim, mais marqueteira, que é justamente o seu público-alvo, Aham. entendeu? Muito importante você dizer o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu estou pedindo nesse pitch, por que que eu estou aqui, entendeu? E também o possível retorno ao seu investidor, parceiro, ou eventualmente um mesmo investidor, porque você pode buscar uma empresa, né? Então, você tem que dar uma ideia do que é que esse projeto vai dar de retorno e, evidentemente, conhecer bem o mercado e as tendências do mercado, os limites dos orçamentos, essas questões todas. Eh, Cara, os Eu, pitchings que me fazem, se não sabem o orçamento, se não sabem mais ou menos um guesstimate, né, uma estimativa de quanto é, eu acho que a pessoa já não está falando sério, porque tem que saber mais ou menos o preço daquilo, porque na época que eu era diretora de canal, eu tinha que saber se aquilo cabia no meu bolso, se eu precisava arrumar um coprodutor para fechar aquela conta, ou se nem fudendo. Quando a pessoa falava: "Ah, então, 2 milhões o episódio", eu falava: "Ah, valeu". Tipo, não é para mim, eu não vou não, conseguir fechar essa conta. Então eu acho que é importante, no mínimo, ter essa informação no bolso para a hora das perguntas, porque se te perguntarem, é porque querem realmente saber se podem entrar. concordo com você, mas geralmente, você sabe disso, os players recebem, brincantes, gosto sempre de fazer a tradução, os players eles recebem geralmente um one page do projeto, onde É, tem o orçamento estipulado. Então, assim, esse é um número que vale. E você tem que acertar esse número. Como você falou, se eu for vender nossa, uma série quando erra. factual, 2 milhões no episódio, amei, mas não vai dar. E, É, inclusive, não vai se falar em outra coisa no seu pitch. Então, assim, você precisa acertar esse número antes e, se ele for questionado no debate, você fala. Que aí é uma sim. coisa que antes eu falava orçamento, era uma polêmica minha com a Carla Esmeralda, e ela me convenceu, como quase sempre, porque ela falou: não se fala em pitching. Então, assim, vamos botar isso para. Vamos dar continuidade a tudo isso e todo mundo ganhar, inclusive os parceiros estrangeiros também. Queremos, né, nós queremos nossa presença no mercado internacional, queremos a força deles aqui, queremos somar Netflix, HBO, Amazon, a gente quer somar também. Agora, vamos fazer uma coisa equilibrada e seguir a nossa vida, fazer os nossos filmes. Busque, de alguma maneira, um bom final para o seu pitching. Uma ideia, uma frase, pode ser de um personagem, pode ser do projeto, pode ser uma citação. Use alguma coisa que vai acabar como você acaba um filme, com impacto, Cerejinha no dando bolo. contador em suspensão. Então, isso não é fácil, cada pitching é de um jeito. Depende do projeto. Posso dar um exemplo aqui até rápido, mais ou menos rápido, mas isso eu acho muito importante, ter um bom desfecho para o seu pitching. Eu não sei se você lembra o primeiro Rio Content Market,
era sobre transmídia, ganhou um projeto que foi até vendido para os Estados Unidos para desenvolvimento, não rolou, muito legal, chamado Contatos, que era um projeto, vou resumir aqui, da Segunda-feira Filmes, que era um cara que está em casa, abandonado, viúva há 1 ano, a namorada dele morreu, e a namorada começa a se comunicar com ele pela internet. E aí tem uma série Eu super... lembro do final desse pitching, que ele fala que não sei quantos mil... Conta. Olha só, outra coisa importante. Nossa, esse vai arrepiar o cu do povo agora. Pitching tem spoiler. Se você é um roteirista e não me falar o final do seu filme, eu vou dar na tua cara. Seríssimas restrições. Vou falar aqui em close. Pitching tem spoiler. Se você não disser que acaba o seu filme, então, assim... Aí eles, no caso desse projeto, foi até legal, porque na manhã do último ensaio, eles tiveram um encontro com uma consultora que deu a seguinte frase para eles. Eu falei, segura, acaba o pitching, faz uma pausa de novela, 2,5 segundos, fecha o e manda essa frase. E a frase era o seguinte, na época, 2011, esta semana o Facebook alcançou a incrível marca de 850 milhões de assinantes em todo o planeta. Desses, 6 milhões estão mortos. Estão mortos. Eu arrepio até hoje. Eu lembro desse pitching por causa desse final. Eu arrepio até hoje. Eu arrepio cada vez que eu dou aula e falo isso. Aí, quando você escuta isso, você já ouve o aplauso. Puta, e eu já vi pitchings terminarem com coisas assim que você derrete seu coração ou que te dão que te causam emoção. A gente está na indústria de storytelling, então a gente tem que contar histórias, a gente tem que ser apto a contar um caos de forma que a pessoa se apaixone por aquele caos e por você. Então é importantíssimo deixar esse finalzinho, esse gostinho. Krishna, somos todos Sherazade. Somos todos Sherazade. Vivemos disso. Se a gente não contar uma puta história por noite, a gente morre. 1001 noite a gente morre. 1001 noites, é isso. 1001 noites, exatamente, minha vida. Voltando ao início, o pitching é a alma do projeto, é a essência da sua ideia, é a força do DNA do que isso vai poder buscar depois. Então, assim, saiba disso. Boa. Aí eu não sei se você quer. E aí, em todos os meus cursos, a gente já usou isso junto. Não sei se você lembra, eu tenho um grito de guerra para fechar, viu? Dá seu grito de guerra. Não é meu final de pitching, mas é meu final de aula. Minha irmã VAP. Nossa, né? Que a gente já fez tantos pitchings lindos. Nossa, tantos momentos foda. Eu tenho uma frase que é muito legal, que não vem exatamente do audiovisual, vem de um músico genial que eu amo, que é o Brian Eno. Para quem não sabe, é o cara que inventou a música eletrônica, gente. O cara que produziu David Bowie, produziu Roxy Music e produziu YouTube. Um gênio. E o Brian Eno tem um negócio maravilhoso, que ele tem um método de trabalho chamado estratégias oblíquas, que é o seguinte, quando ele está no processo criativo, ele não para, ele vai sempre em frente, não tem espaço para dúvida, tem que andar sempre em frente. Por isso ele inventou a música eletrônica, entre outras muitas coisas maravilhosas. E aí, antes de começar um projeto, ele se escreve uns 200 post-its e pequenas frases que ele põe num jarro de vidro. Cada vez que ele entra no impasse, no famoso CC, como eu digo, crise criativa, ele põe a mão na cumbuca, tira um papel e faz exatamente o que está escrito. E tem coisas maravilhosas, assim, hoje não adianta, fecha tudo, amanhã depois do café volta. Ou toma um café e volta, ou então, hora de queimar pontes. Não há espaço para o desejo. E tem uma frase dele, que é que eu divido, se quiser, a gente pode usar de encerramento, que é como eu gosto de fechar as minhas aulas, que é uma frase do Brian Eno, das estratégias oblíquas, que diz o seguinte: você está sempre no início de alguma coisa e, geralmente, muito perto do sucesso. Querido, eu quero te abraçar. Você eu também! Foda, você é muito foda. Saudades das nossas aglomerações de
Saudade, assim, beijo para toda a nossa tribo do audiovisual. Gente, que saudade. Assim, porque falem o que Sintam-se falarem, é convidados. uma tribo maravilhosa, nós somos incríveis. Como tem gente Ele legal, faz né? uma falta enorme. Que bom estar com você aqui hoje, porque, né, a gente está abraçando Amei todos matar a os nossos colegas saudade. e todos os milhares e milhares de filmes que a gente vai fazer, dos nossos projetos incríveis, entendeu? Foda. Então, assim, nada vai nos segurar, galera. Daqui a pouco estamos de Sim, volta e vamos aglomerar e isso produzir. aí. Isso aí. Querido, amei, amei. Você é muito foda. Obrigada demais, demais. Sinta-se apertado aí, tá?